Sejam bem-vindos a mais um Consulta Aqui, o programa de remuneração da Carreira Miller, onde nós respondemos perguntas técnicas, mas sem remunereis. Meu nome é Felipe Ferretti e eu sou o responsável pela área de atendimento, onde diariamente nós respondemos diversas perguntas dos nossos clientes. E hoje eu selecionei algumas para trazer aqui, mais voltadas para a tabela salarial, como por exemplo, como eu atualizo a minha tabela? Como eu devo atualizar ela? Eu faço pesquisa a cada 2 anos ou qual o período ideal para eu fazer minha pesquisa? Ou se eu começar a perder muitos profissionais por questões salariais, o que eu devo fazer? Segura aí que a gente responde essas perguntas logo mais. Estamos de volta ao Consulta Aqui, hoje com um convidado muito especial, Vitor Ribeiro, que é o nosso responsável por estratégia de remuneração aqui na Carreira Miller. Vitor, obrigado por ter aceitado o convite nosso, cara. E aí, Felipe, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Antes de falar com o Vitor, eu quero te dar 2 recadinhos. O primeiro é, caso você queira ter acesso ao material que a gente vai conversar aqui hoje, baixa aqui o PDF, tá? E caso você também queira mandar alguma pergunta pra gente, pra mim, pro Vitor, enfim, a gente responde pra vocês nos próximos episódios, então deixa aqui sua pergunta, por favor. Vamos alimentar esse programa com mais perguntas. Vitor, vamos lá. Eu recebo diariamente na nossa central de atendimento diversas perguntas. E uma que a gente recebe muito é: como eu atualizo a minha tabela? Eu aplico o acordo coletivo nela? Isso os clientes nos perguntam constantemente e aí eu quero que você nos ajude nesse questionamento. Então, Felipe, a gente recebe bastante dúvidas em relação à atualização da tabela salarial, até porque um ano de alta inflação a gente precisa entender e conhecer muito bem maneiras de atualizar a tabela sem aplicar o acordo coletivo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui é que o mercado ele não é tão linear quanto um acordo coletivo. Apesar do acordo ter uma questão de teto, né, de máximo de aplicação de reajuste, o mercado ele é volátil. Então, o mercado nem sempre cresce, o mercado ele pode permanecer estável, o mercado ele pode regredir salarialmente. E aí o ponto importante que a gente traz aqui é em relação a uma pesquisa salarial. Então, para atualizar a sua tabela, a nossa recomendação é que você faça isso de acordo com uma pesquisa salarial. Então, não adianta você aplicar o acordo coletivo só para que você não tenha pessoas fora da sua tabela. O importante é que você entenda qual foi a variação de mercado para que você consiga conectar a sua tabela com essa realidade de mercado. Ah, entendi. E nesse caso, assim, como que eu devo atualizar a tabela, então? Você tem 2 maneiras de atualizar a tabela. Você pode usar a pesquisa salarial para corrigir com o índice único em sua tabela toda. Então, por exemplo, o mercado variou em média ali 5%, eu aplico 5% de correção na minha tabela. Mas você também deve ter um olhar individual. Você precisa olhar individualmente os cargos, né, para que você faça um reagrupamento se necessário. Então, por exemplo, você tem um agrupamento de analista júnior, um de pleno e um de sênior. Se num determinado ano, um analista de uma área específica, um analista de sistemas, uma área de dados, uma área de BI tem uma evolução salarial maior do que as outras, talvez você precise readequar os seus cargos. Então talvez você precise, além da correção de 5%, colocar mais um grupo salarial, mover esse cargo para um grupo salarial acima. Como também você tem os casos dos cargos que não evoluíram 5%. Então tem cargos que permaneceram estável, que talvez aplicar 5%, você já descola esse cargo em relação ao mercado. Então a ideia é que você reduza um grupo salarial em relação ao que era praticado anteriormente. Tem um dado que eu quero mostrar, um slide do estudo da Carreira Miller, é um estudo de indicadores de RH, e a gente tem esse estudo já publicado na nossa plataforma, que ele traz para a gente a evolução salarial em relação à inflação. Então, na linha tracejada, nós temos aqui a evolução da inflação desde 2015, né? Como a inflação se comportou ao longo desses anos. Nós estamos falando aqui do INPC, né? E na linha azul, nós temos aqui a variação do mercado, claro que num cenário nacional, para o nível operacional, a gente tem o comportamento de mercado nesses anos. Então, se a gente olhar aqui, em 2015, nós tivemos uma diferença aqui de 3% em relação... 3% a menos, né? O mercado em relação à inflação. Nós tivemos uma evolução parecida em relação a 2016, 2017 e 2018, mas a partir de 2019 a gente vê que a pesquisa ela teve uma evolução mais conservadora em relação à inflação. Então, 2019 a inflação fechou em 4,48, 2020 5,45, 2021, né, 10,16%. Ao mesmo tempo, a pesquisa apresentou uma evolução de 1,99 em 2019. A pesquisa apresentou uma regressão salarial
de 5,92, né? Menos 5,92 em 2020. Em 2021 ela volta a crescer em 3,51 em relação ao valor que decaiu no ano anterior. Então, se a gente corrige a tabela com acordo coletivo, somente nesses 3 anos você já tem uma diferença salarial em relação ao que é praticado pelo mercado. De novo, né? Estamos falando de um valor médio de mercado, uma evolução média de mercado nível nacional. Por isso que é importante uma pesquisa salarial não só a nível nacional, mas também na sua região, no seu segmento, de um painel selecionado, para que você entenda essa variação salarial e não descolhe a sua tabela em relação à prática salarial de mercado. Vitor, eu fiquei com uma dúvida. Aí em 2020, onde você mostrou esse gráfico bem legal, caiu 5,92%, né? Igual você mencionou. O que eu faço com a minha tabela quando cai tanto assim? A primeira coisa que vem na cabeça é diminuir o salário, né? Então, eu diminuo o salário da minha tabela, não é a nossa recomendação, né? Uma vez que você tem a sua tabela conectada com o mercado e o mercado apresenta essa regressão, a nossa recomendação é que você congele os valores da tabela nesse primeiro momento. Se essa regressão ela continuar por alguns anos, você pode reagrupar alguns cargos novamente, né? Então você pode diminuir o cargo num grupo salarial ou 2, se necessário for, mas lembrando de que às vezes isso não é a representatividade para todos os cargos, né? Mesmo num ano de retração salarial, a gente encontrou alguns crescimentos em alguns determinados cargos. Então o mercado ele é muito volátil, ele é muito sensível em relação à oferta e demanda. Se você tem uma grande demanda e uma baixa quantidade de profissional qualificado no mercado, logo esses profissionais se tornam mais caros. Só que se você tem uma grande quantidade de profissional e muitas vagas, então logo essas vagas elas são preenchidas com profissionais ali disponíveis no mercado e você tem um poder de negociação maior. Entendi. E Vitor, você mencionou bastante pesquisa, né? Então eu sou obrigado, vamos falar assim, eu sou obrigado a ter uma pesquisa para atualizar minha tabela. Boa pergunta, Felipe. A pesquisa salarial ela vai nortear os valores da sua tabela. Não que você precise de uma pesquisa para se manter, para manter a sua tabela viva, né? Mas aí você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, se você tem um ano com uma dificuldade como no que nós estamos vendo agora, né? Uma dificuldade de encontrar profissionais de tecnologia, né? Então você tem ali muitas vagas, poucos profissionais, empresas contratando, pagando muito para esses profissionais. Se você encontra um período como esse e você opta por atualizar a sua tabela, atualizar uma pesquisa salarial a cada 2 anos, isso pode gerar uma certa dificuldade, uma vulnerabilidade grande em relação ao mercado, né? Não só para contratar esses profissionais, mas também para administrar os profissionais da sua empresa. Então, se você não mantém esses profissionais engajados, logo eles encontram uma empresa do lado que oferece um salário, né? Um pacote de benefícios maior. Então você pode administrar a sua pesquisa a cada 2 anos, mas você precisa estar ciente do risco que isso pode trazer para vocês. Então, por exemplo, se você tem uma tabela salarial, né, onde um cargo ele não apresenta uma evolução salarial de 2 anos, ele se manteve estável ao longo desses 2 anos, provavelmente a sua tabela continuará atendendo depois de 2 anos sem uma atualização. Mas se você tem essa dificuldade, como a gente conversou há pouco, de um profissional de tecnologia, fica muito difícil você entender qual é a prática de mercado, entender qual é a conexão do mercado, para que você administre o salário desse profissional e se torne competitivo no mercado e sustentável, né, para a empresa. E eu tenho um timing ideal para fazer, então assim, a pesquisa, por exemplo, minha empresa ela faz pesquisa a cada 2 anos. Tem algum problema eu utilizar a cada 2 anos uma pesquisa para, enfim, atualizar minha tabela? Você pode utilizar a cada 2 anos, né? Mas aí você precisa estar muito atento ao público que você trabalha, né? Aos cargos existentes na empresa. Se você é uma empresa de serviços, de tecnologia, cuidado, né? 2 anos é um tempo muito grande. 1 ano a gente tem visto que já é uma certa dificuldade, já existe uma certa dificuldade para essa administração salarial. Mas talvez de 6 em 6 meses você pode ter uma pesquisa e atualizar a tabela de 1 em 1 ano. Mas se você tem uma tabela, né? Se você atua em um segmento onde você não tem tanta dificuldade para contratação, se a sua empresa possui uma marca empregadora muito atrativa, que talvez pelo nome da empresa você consegue atrair muitos profissionais, então você não precisa talvez de um olhar tão próximo, mas uma tabela anual, uma tabela a cada 2 anos, ela já te atende em relação à conectividade e sustentabilidade da sua tabela. Mas é importante que mesmo que a sua tabela
ela não seja atualizada anualmente, que você mantenha esse olhar, essa referência em relação ao mercado. Porque o mercado ele pode variar muito em um ano, como ele pode variar pouco, mas a gente tem um olhar específico, né? Então, se faltam profissionais nesse ano, você precisa de um olhar para o mercado, entender o que está acontecendo, se isso é na sua região, se isso não é na sua região. Então, a pesquisa anualmente ela é muito praticada pelo mercado e é uma recomendação nossa aqui da Carreira Miller. Legal. Mudando um pouquinho aí de assunto, vamos falar assim, se eu perder muitos profissionais da minha empresa, então eu tô perdendo muitos profissionais por questão de salário, o que eu faço? Eu pego a minha tabela e jogo no lixo, faço outra, o que eu faço com a minha tabela? Boa pergunta, Felipe. A gente recebe bastante casos assim quando a gente fala, né, de um ano com um acordo coletivo alto, né, um ano onde a gente tem muitas retomadas, né, um ano muitas contratações, a gente acaba ouvindo muito das empresas que estão perdendo profissionais. Então, o que a gente traz de recomendação, primeiro é entender o contexto. A pesquisa salarial te ajuda nisso. Por que esses profissionais estão saindo? Qual é a prática salarial na minha região, no meu segmento? Será que realmente houve uma variação no salário praticado e a minha tabela está defasada? Ou será que eu estou defasado em relação a uma prática de benefício, a uma prática de incentivos de curto prazo, né, de PLR, de bônus? Então, o primeiro passo que a gente traz para essa situação, né, é você entender o que está causando essa saída dos profissionais da sua empresa. Se isso acontece por conta de salário, então talvez você precise rever a sua tabela sim. Mas se isso acontece, o salário não é um motivador para esse desligamento desse pessoal, mas se você tem ali talvez um programa de incentivo de curto prazo, um programa de remuneração variável que não é revisto há muito tempo, talvez o seu programa de variável ele precisa ser revisto. Talvez o seu pacote de benefício ele não seja tão atrativo quando o colaborador ele olha para outras empresas no mercado. Então, a nossa recomendação é olhe primeiro o seu pacote de remuneração variável, olhe também o seu pacote de benefício, olhe o clima organizacional da sua empresa, essa remuneração não monetária, né? Então, às vezes não é nem uma questão de dinheiro ou não, mas uma questão de oportunidade de carreira. Será que o profissional da sua empresa ele se sente à vontade para mudar de área, para continuar na mesma área, para alçar um cargo novo? Então, todo esse clima ele acaba influenciando nessa movimentação de profissionais de empresa para empresa. Em último caso, se a sua tabela realmente está desconectada do mercado, né, desconectada de uma pesquisa salarial, a nossa recomendação é que você revise a sua tabela. Então, talvez você precise realmente aumentar o salário, porque o salário está muito inferior em relação ao mercado. Essa pergunta foi bem complexa, né? Porque não é só remuneração, né? Tem outros fatores aí que a gente pode analisar além disso, né? Com certeza. Ótimo, Vitor. Cara, queria agradecer, né, enfim, a sua contribuição para o nosso programa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram deixar alguma pergunta, né, para o Vitor, para a gente aqui, então deixa sua pergunta aqui embaixo. Nos próximos episódios a gente acaba respondendo, tá? Então, você gostou, você curtiu, né? Curte aí, compartilha, tá? Fala pro pessoal aí que você está assistindo esse programa. Enfim, caso você não seja cliente nosso, né, da Carreira Miller, tá? E você quer conhecer, enfim, o nosso produto, né, a consulta salarial, que é a nossa pesquisa, acesse o nosso site www.carreira.com.br. Lá nele você tem a opção de se cadastrar como um cliente free e aí você consegue, né, testar a plataforma, né, usar ela aí para você ver, né, qual é a nossa solução, enfim, o que pode ajudar no seu dia a dia em remuneração, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Também aqui embaixo a gente vai deixar um link para vocês baixarem o conteúdo do nosso episódio, né, tudo que o Vitor, né, nos ensinou aqui hoje. Então pode baixar aí em PDF, tá bom? Então espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!